Mas, enfim, eu não sou essa feminista. Eu sou, mas eu sou... É como eu digo, né? Se eu tivesse 20 anos, eu ia estar muito mais... né, atuante, Power, né? assim, power e tal. Porque Mas você é não bem nasceu atuante. ainda. Não nasceu ainda a mulher super empoderada. Vai ser a neta da Maísa Silva que vai ser empoderada. Sabe? Porque assim, eu fui criada por uma mulher que foi casada só com um homem na vida. Por exemplo. Então, assim, eu tenho influência dela ainda. Todas as coisas tóxicas que ela sofreu estão aqui. Se eu tivesse uma filha, claro que a filha... Eu não tenho filhos, né? Você não é mãe já ainda. teria... Não. Eu já ia criar de uma outra maneira, óbvio. Ela já ia ter um exemplo. Mesmo que eu não... Só pelo meu exemplo, já ia ser diferente. Mas ainda assim... né? Então, demora até a gente se livrar de todo esse padrão machista. Enfim, e essas repressões são todas transversais, né? Quando uma mulher racista sofre machismo junto, sofre misoginia, não é tudo separado, né? Então... demora para a sociedade esse ganho civilizatório, né? Por exemplo, essa questão menstrual, né? Que eu vi agora, não sei se é na Espanha, eu acho que vai ter licença menstrual e licença aborto. Tipo assim, acho que você tá menstruada, tem você 3 tá meio dias, não né? sei o quê. Então, imagina, isso é um puta avanço civilizatório, porque era uma coisa antes que estava posta, assim, eu sou da época, quando você falava em síndrome menstrual, todo mundo falava, frescura. Começou a surgir o TPM começou a surgir, assim como a palavra ecologia começou a surgir na minha juventude. E essa coisa de falar de menstruação, coisa de frescura de mulher, não sei o quê, tá. Então, você vê, demora até essas conquistas, assim. Mas você não acha que essa licença menstrual vai fazer com que as empresas contratem ainda menos mulheres? Pois então, claro que vai ter esse penso lado. também. É claro que vai ter esse lado, mas eu acho que a gente tem que falar disso. Assim, o que não pode é não existir o problema, é fingir que não existe o problema. Aí a gente vai achar formas Talvez de, tipo essa assim, não dizer que não seja a tem solução. aborto. Talvez não seja Talvez não seja essa, mas talvez. tem que levantar a discussão. Claro, então o lance é que tem que aparecer. Não pode dizer assim, não, tá tudo bem, apareça, tá bem, tá tudo ótimo. Não, tá ótimo, não sei o quê. E engolir tudo, engolir e deixar como tava posto. Como assim, não, o homem traz, na época da minha mãe. E é isso mesmo, eu recebo ele em casa. Meu pai falava, não, meu pai sempre dormiu em casa. Nunca dormiu fora de casa, nem que ele chegasse às 5 da manhã, entendeu? Mas estava tudo certo. Então, tem que levantar, tem que mostrar como que é a sociedade, né? Falar assim, eu falo negócio do aborto, por exemplo. Não, gente, existe. Todo mundo faz aborto, né? Só que as pessoas morrem por causa disso. Então, existe aborto. Não adianta dizer que não existe. Não todo mundo, não. Mas... Não, entendeu? Mas Sim, assim, sim. é uma coisa que não dá pra dizer que só as depravadas que fazem aborto. Tem que dar condições de saúde pra mulher. É óbvio, gente. Tem que se falar sobre uma padaria e descobrir. em Sorocaba, 24 horas, que eles... Olha, véia, a fisioterapia... Não, porque a gente também faz aqui, ó. Tem uma padaria em tirar esse Sorocaba sapato, gente. que eles têm tá um sujo, quiosquezinho no meio da padaria. E eles Tá. trabalham 24 horas. Gente, não vai fazer um recorte. Todo mundo faz aborto, pelo amor de Deus. Olha, certeza Tem que esse vai ter, problema viu? agora do recorte. Ô, Ângela, vai ter com certeza. Não, Mas, e aí eles... até os homens fazem aborto, pronto. Eles deixaram, estipularam, tipo assim, o horário do dia, os turnos de funcionário, no quiosque, no turno que tem mulher tem só mulher, no turno que tem homem tem só homem, pra não ter perigo de, tipo, assédio ou algum tipo de, tipo, de achar, às vezes nem é, mas achar que foi, sabe assim? Sim, uma mão escorregou na hora que foi pegar uma xícara, a dúvida... Já não quero. Sim, isso. entendi. Então, pra evitar... E aí, eu tinha demorado pra reparar isso. Mas daí eu comecei a reparar que toda vez que eu ia lá durante o dia... Tava, sabe? Tipo assim, se eu chego tal horário... é só menina. Só... Tá. Pra não ter essa... Ruim, né? Pois é. Então... É ruim, porque o ideal é que assim, não precisa ter o vagão das mulheres. O Né? ideal é Pra que não se haver respeitem todos os- O ideal é que você já nasça com essa coisa. Mas então, eu acho que tem que mostrar isso. É óbvio que, de repente, a gente vai tomar atitudes que não são as melhores. Depois vai se descobrir, não, isso não é melhor a gente não ter ali, sei lá, isso vai prejudicar ou não. Isso que é o avanço civilizatório. Mas assim, uma coisa que nem se falava antes, tipo pobreza menstrual, agora se fala. Sim. Então, isso Tem é que bom, levantar. que vai se Tem levantar. que levantar E por que essa está discussão. acontecendo isso? Porque as mulheres estão tendo voz, porque não são as mulheres do Jornal das Moças, lá que eu falei, Sim. da época da minha mãe, que aceitavam as coisas, eu sou da época em que a gente apontava assim, ela é filha de casal separado.
Era preconceito você separar. Não existia a possibilidade de você separar. Em algumas Então você famílias aguentava ainda é. tudo. Ainda tem, claro. Nós vivemos várias épocas, vários séculos. Tem Idade Média ainda. Hoje em dia existem lugares que ainda se vivem na Idade Média. Então, assim... eu já me perdi o que eu estava falando. Mas era isso. Era impensável você separar. Você aguentava tudo. Né? Hoje em dia a gente fala de relacionamento tóxico, a gente tem como é que chama? O cara não pode se aproximar, tudo isso é avanço civilizatório. A gente ainda não sabe como lidar com esses novos problemas, porque são... Digo assim, os problemas existem há muito tempo, mas são tratados como problemas há pouco tempo. Exato. Então, enquanto problemas são novos, é isso que eu quero dizer. Que antes as coisas estavam postas como... É isso, mulher. Então, assim, a gente tem situações que elas são até antagônicas, que a gente tem o vagão separado e o banheiro misto. Então, qual é a solução? A gente, de fato, ainda não sabe qual é a solução. Claro, porque a gente ainda tá tentando entender o que funciona, né? O bonito é isso. Por isso que não dá pra tampar as coisas. Tem que jogar, tem que falar, olha, tem LGBTQIA+, tem toda essa questão. Existe a pessoa assim, existe a pessoa... como é que a gente lida com isso? Tem que botar o problema na roda. Sim. Né? E não fingir que a aparência, o falar cidadão do bem, e não sei o que lá, essas palhaçadas... Né? Não é fácil, né? Mas é isso. Porque, assim, se você deixar na barbárie, é a lei da selva. Mais forte. Já que a gente vive em civilização, tem que se criar leis, tem que se criar sanções, tem que dar visibilidade para as pessoas. E tentando resolver. Por isso que tem que... A educação, né? A educação nivela para cima. Com certeza. Né? A cultura mostra a pluralidade, mostra a diversidade, mostra a complexidade das coisas. Senão a gente corre esse risco, né, de voltar para esse pensamento agora algoritmo, assim, né? Ou é A ou é B. Sim. Né? Ou cancela ou celebra. Ou é cidadão do bem ou é cidadão do mal. Um pensamento infantil, né? A gente